capítulo 5 de Daniel, fala que o rei Belsassar estava dando um banquete. E todos eles estavam ali reunidos, ele e os convidados dele. E ele e os homens importantes dos reis, do reino, e as mulheres e concubinas do rei, usaram para beber vinho os utensílios do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha pegado lá em Jerusalém. E beberam nesses utensílios. Todos eles beberam nesses utensílios. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mão humana no versículo 5, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. O rei viu os dedos que estavam escrevendo. No versículo 6 diz que o semblante do rei empalideceu e os pensamentos dele deixou ele perturbado. E ele ficou com as pernas bambas e os joelhos batiam um no outro. E ele ordenou em voz alta que fossem chamados todos os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E o rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar o que está escrito ali, qual é a interpretação, vai receber uma corrente de ouro para pôr no pescoço e vai ser o terceiro mais importante do meu reino. Então todos os sábios entraram lá e não conseguiram revelar a interpretação. E o rei ficou muito perturbado. A rainha mãe dele, no versículo 10, está dizendo que ela tinha ouvido o grito dele. Entrou na sala do banquete e viu que ele estava perturbado. Aí ela falou: não fique assim. Aqui no reino, no versículo 11, ela fala: um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz. Ela está falando de Nabucodonosor, no dia de Nabucodonosor. Inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O seu pai, sim, o seu pai, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma e solução de casos difíceis. Chame Daniel, que ele vai dar a interpretação. E o Daniel foi levado na presença do rei. E aí o rei falou com ele: você é aquele Daniel que veio lá exilado de Judá? Eu ouvi dizer a respeito do espírito dos deuses que está em você e que você tem inteligência e excelente sabedoria. Os sábios foi trago aqui até a mim, nenhum deles puderam fazer a interpretação. Eu tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço. O Senhor pode ficar com seus presentes, foi o que Daniel respondeu para ele, e dar suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. No 18, Daniel fala: ó rei, o Deus Altíssimo deu o rei Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante do seu pai. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns, humilhava outros, mas quando o coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado o seu trono real e ele perdeu toda a tua glória. Aqui Daniel está falando do que aconteceu com Nabucodonosor lá no capítulo 4 lá. Já tem um vídeo gravado aí, dá uma olhada lá no meu perfil e assista aí. É o último que eu gravei. Aí ele foi expulso do meio dos homens, Daniel falando aqui para Belsassar. E aí Daniel fala para ele o que está escrito ali. Quando Daniel dá a interpretação, ele fala no versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel quer dizer, você foi pesado na balança e achado em falta.
Pérez quer dizer, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. O que aconteceu aqui? Eles pegaram os utensílios do templo e resolveram beber vinho nos utensílios do templo. Eram utensílios sagrados, eles não podiam fazer isso. E Deus não se agradou daquilo, e Deus com os próprios dedos se escreveu lá na parede. Ninguém podia interpretar, claro que não, a glória é de Deus, né? E é Deus que ia interpretar através da vida de Daniel. E Deus interpretou. O reino ia ser tirado de Belsazar. E o reino foi tirado naquela noite dele e dado para Dario, que é o próximo rei que vai entrar. E a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? Deus abençoe você e sua família. É importante obedecer a Deus. Amo vocês em Cristo Jesus.